Bom, hoje, dia 29/10, uma boa tarde a todos. Na nossa aula de hoje, nós estamos vendo razões especiais. E nesse primeiro momento, escala. Então, nós vimos ali o exemplo de escala na página 7, onde falava que uma porta de 2 metros e 10 centímetros de altura, 210 centímetros, né? 2,10, 210 centímetros, corresponde no papel, no desenho, a 3 centímetros. Dividindo 210 para 3, a gente sabe que 1 centímetro no papel, de tamanho real da porta, são 70 centímetros. Por isso que na escala 1 para 70, a gente escreve assim, ó, 1, 2 pontinhos, 70. Ou 1, 70 avos, 1 barra 70, né? 1, 70 avos, na forma de fração. E agora a gente tem um outro exemplo, na página seguinte, na página 8, onde nós temos ali um mapa de Alagoas, um mapa político, e ele diz assim, ó, que nela vemos que 1 centímetro medido no mapa corresponde a 30 quilômetros na realidade. E qual é a escala, então? Qual é a escala? A escala é 1 para 3 mil. 1 para 3 mil, porque vamos transformando, ó, 30 quilômetros em centímetros. E aí tem a escala, para relembrarmos, né? Então, 1 para 3 mil. A escala. Letra B. Considere que a distância em linha reta de Corupi a Maceió, medida no mapa, é de aproximadamente 2,4 centímetros. Qual a distância real aproximada em linha reta entre essas duas cidades? Calcule para mim. Tá? Calcule para mim. Ó, a gente já sabe que 1 centímetro corresponde a 3 mil centímetros na realidade. E no desenho, 2,4 centímetros correspondem a quantos na realidade? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer, gente? Estou esperando. Ninguém para me ajudar? Quilômetros para hectômetros? Ó, 1 é 3 mil. 2,4 é quanto? 2.400, 2.000? Não. Vamos pensar. 1 centímetro são 3 mil na realidade. Se forem 2 centímetros, vão ser quantos mil? 3. Gabriel, 1 é 3 mil. 2, 600 mil. 6 mil. Não 600. 3 mil, 6 mil. 2,5. Dá 750? Dá 2.750? Seriam 7.500. Mas eu tenho menos do que 2,5. Eu tenho 2,4. Quanto que vai me dar? Então, pensa. É menos do que 7.500, mas é mais do que 7. Leandro, como é que você faz essa conta? Hein? Como é que eu faço essa conta? Ó. 1 centímetro é igual a 3 mil centímetros na realidade. Aqui é no mapa. Aqui é na realidade.
Agora, quando eu tenho 2,4 centímetros, quantos eu vou ter aqui? Eu posso botar uma incógnita, não posso? Se eu não sei, posso botar um X. Quanto que será? Não é só multiplicar? Ó. Multiplica aqui, ó. 3.000 e multiplica por 2,4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 4, 12. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 3, 6. Somamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 7. Nós temos aqui. Era 72? 7.000. Ah, 3 milhões aqui. Desculpa. Aqui nós temos 3 milhões. 3 milhões. É isso? 1 para 3 milhões. Isso que aumentou aqui. 3 milhões, estava certinho. 1, 2, 3. 3 milhões. 3 milhões vezes 2,4. Nós temos, então, 7 milhões e 200 mil centímetros, né? 3 milhões. 3 milhões de centímetros. Na realidade, temos 2,4 vezes 3, 7.200. 7.200. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 7.200. Isso é igual a 72 quilômetros, né? 72 quilômetros. Então, na realidade, o nosso mapa, quando nós temos 2,4 centímetros no mapa, na realidade nós temos 72 quilômetros. Então, a distância real entre Corupi e Maceió é de aproximadamente 72 quilômetros, ok? Continuando lá. Nós temos agora, a ideia de escala também é usada na redução ou ampliação de figuras. Vocês já devem ter feito isso, né? Com a professora de artes, né? Nós já fizemos isso, na verdade, no início do ano. Vocês lembram disso? Quando a gente ampliava, reduzia, quando a gente estava vendo simetria, nós já vimos isso. Na malha quadriculada, seguinte, observe a figura original e ao lado uma redução dela. Qual foi a escala usada para desenhar a figura menor? Então, a escala foi de 1 para 2 na figura menor. A gente pode ver ali, ó 1 para 2, ó. Qual a relação entre as medidas da figura menor e as medidas da figura original? As medidas da figura menor são a metade das figuras da medida original. É só contar ali, ó, os quadradinhos, ó, tá vendo? Aqui, ó, acho que eu vou virar aqui para vocês acompanharem, para não compartilhar a tela. Ó, tá vendo, ó? 1, aqui, 1, aqui eu tenho 2, ó, tá vendo? Então, 1, 2, tá? Então, 1 para 2, tá? Por isso que a gente fala 1 para 2. Então, é o dobro. Essa aqui é o dobro do tamanho dessa. A original e essa aqui ampliada, tá? Então, foi feita a ampliação.
Na página seguinte, nós temos novamente uma malha quadriculada, uma xícara ali. Né? À direita, e aí nós temos a ampliação dessa xícara. O pires e a xícara. Né? Qual foi a escala usada para desenhar a figura maior? Então, vamos contar. Ó. Na figura menor, vocês têm ali, ó, na lateral, 2 quadradinhos verdes, né? E na ampliada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, 2 para 6. Isso quer dizer que eu aumentei 3 vezes, não é isso? Ó, tá vendo aqui? 2 quadradinhos verdes. Aqui, 6, ó. Então, dobrou? Não, triplicou. 3 vezes. 3 vezes 2, 6. Tá? Vocês podem observar por aqui, ó. Aqui é 1, ó. 1, 2, 3. Triplicou, tá? Então, ela pergunta assim, qual foi a escala usada para desenhar a figura maior? A escala foi de 3 para 1, porque ampliou, né? Quando nós vimos aqui do mapa, reduziu. Então, 1 para esse número maior. Agora não. Agora nós estamos ampliando algo pequeno, deixando maior. Então, se estamos ampliando, nós escrevemos o número maior primeiro e ampliando e o original depois. Então, 3, 2 pontinhos para 1. Letra B. Qual a relação entre as medidas da figura maior e as medidas da figura original? O triplo, né? Eu contei com vocês aqui, ó. 3 vezes o triplo, tá? Depois nós estamos vendo, então, além das razões especiais que a gente já viu, que é a parte de escala, nós temos velocidade. Quem é que vai ler para mim essa parte de velocidade, por favor? Quem? Ninguém? Saiu. Eu, prof. Então, velocidade. Prof, posso ler? Pode. Quando você faz uma viagem, Sim, desde ali. Pode ler. Ana, tá lendo? Ah, eu não estou escutando ela. Ela tava falando e daí ela parou de falar, ficou muda e depois o microfone. Não deu, né? Alguém escreve ali no chat para ela dar uma olhada no microfone, por favor, que não dá para ouvir ela. Ela botou o microfone de Ela já viu. Então eu posso ler. Emily tá aí? A Emily não tá? Emily? Tá. E você não lê, Emily, pra gente? Tá tudo bem? Eu já sei que a Agnes não tá lendo, né? Então eu não posso contar com ela. Leandro, você tá aí? Leandro? Tá tudo bem, Leandro? Você está aí? Oi. Você pode ler? Tô sem apostila, professora. Se puder compartilhar a tela para mim, eu até leio. Ah, você está sem apostila, Leandro? Sim. Sim, tá bom. Eu compartilho para vocês poderem acompanhar essa parte. Fica mais tranquilo.
Então, só para vocês verem aqui o que eu falei, né? Olha só, da xícara, né? E da anterior. Então, é aqui, nessa velocidade, tá lendo? Pode ler lendo por aqui que eu vou fazer aqui no quadro, tá bom? Ok. Velocidade. Quando você faz uma viagem de carro ou de ônibus, a velocidade durante o trajeto geralmente varia bastante. Quando você faz uma caminhada, dificilmente vai manter a mesma velocidade do início até o fim. Mesmo assim, nessas e em outras situações, podemos calcular o que achamos de velocidade média. Denomina-se velocidade média a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Veja um exemplo. João fez uma viagem de carro e percorreu 225 km em 3 horas. A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância é 225 km, 3 horas, igual 75 km por hora. Assim, a velocidade média durante a viagem foi de 75 km por hora. Isso significa que, a cada hora que o carro percorreu, em média, 75 km. Obrigada. Então, assim, isso aqui, eu acho que, assim, a escala, talvez a gente utiliza menos. E, normalmente, a gente fica mais confuso, né? Se atém mais para as áreas de geografia, né? De fato. Mas a velocidade, pessoal, isso é bem importante entender, porque vocês vão fazer muito isso, esse cálculo, muitíssimo, em física, tá? Então, essa velocidade média. Então, digamos assim, ó, daqui de Palhoça até Blumenau, vamos pensar assim. Palhoça, Blumenau deve ter em torno de 240 quilômetros, vamos pensar assim. Né? Distância. A distância, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui no quadro ou não. Estão ou não? Sim. Vamos fazer de conta que é 240 quilômetros. Tá? A distância de Palhoça até Blumenau. Eu não tenho bem certeza se é isso, né? Vamos pensar aqui em 240 quilômetros. E digamos que essa distância a gente consiga fazer demorou para ir daqui a Blumenau 4 horas. 4 horas. Por que eu estou dizendo 4 horas? Alguém pode me dizer, alguém já foi daqui a Blumenau? Acho Foi? que não. Não. Mas a gente pode fazer em menos tempo, tá? A gente pode fazer em 2 horas e meia, tá? 2 horas, 2 e meia, por aí. Eu botei 4 horas, por quê? Porque houve muito trânsito, né? Tinha muita fila. Eu não conseguia andar muito. Então, eu quero saber qual é a velocidade média. Quanto que eu consegui andar em 1 hora? Qual foi a quilometragem? A gente sabe que a parte duplicada na BR, a gente pode andar de carro em torno de 90 a 110 km por hora. Vamos ver se deu isso aqui. Então, vamos dividir. 240 dividido por 4. Ó, 6 vezes 4, 24, dá 60 km por hora. Né? Então, estaríamos andando a 60 km por hora. Foi daqui até ali o tempo todo a pessoa a 60 km? Provavelmente não. Provavelmente, em alguns trechos, ela ficou mais paradinha, foi bem devagarinho, andando assim 20 por hora, porque tinha muita fila. E em outros trechos, ela realmente andou os 120 km, 110, a velocidade máxima, né? Ou 100 km por hora, tá? Só que, fazendo a média, ficou em 60, tá? Se fosse em geral, né, digamos, se a gente tivesse uma velocidade média daqui até lá, andar 100 km por hora, nós faríamos, ó, em 2 horas e pouco,
Lembra que eu falei isso? Que pode ser entre 2h30, 3 horas, tá tranquilo para fazer. Então, a gente, se conseguisse andar daqui até Blumenau a 100 km por hora, realmente a gente faria isso em menos tempo, né? Assim, o tempo foi maior, porque isso me mostra essa velocidade média. Então, parece que a pessoa andou daqui até lá devagarinho. Não necessariamente. Mas tem isso. É a mesma coisa que se você não fazer uma caminhada, uma corrida, né? A gente começa a andar num pique, a gente começa a correr, de repente a gente cansa, né? A gente vai mais devagarinho. Então, a gente desacelera. Então, no final, o que a gente faz? Essa distância percorrida divide pelo tempo. E aí você vai saber a velocidade média, tá bom? Então, isso é velocidade. Achar essa grandeza matemática é pegar a distância e dividir pelo tempo, ok? Depois, a próxima é a densidade. Quem é que vai ler para mim densidade? Está aqui na tela. Quem é que lê para mim? Pode ser eu? Pode. Densidade. Um cubo de madeira com 600 gramas de massa tem arestas que medem 10 centímetros. O volume do cubo é igual a... Volume é igual a 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Volume é igual a 1000 centímetros ao cubo. Vamos obter a razão entre a massa do cubo em gramas e o volume em centímetros cúbicos. 600 gramas sobre 1000 centímetros quadrados cúbicos é igual a 0,6 gramas barra. Isso, barra centímetros cúbicos. Ó, a mesma coisa, quando a gente falou aqui, ó, velocidade, quilômetros barra horas, agora nós estamos falando gramas e volume, né? E centímetros. Pode continuar. Isso significa que cada centímetro cúbico dessa madeira pesa aproximadamente 0,6 gramas. Essa razão é denominada densidade. Assim, a densidade da madeira usada para fazer esse cubo é igual a 0,6 gramas barra centímetros cúbicos. Denomina-se densidade a razão entre a massa de um corpo e seu volume. Então, essa grandeza especial, essa razão especial, que é a densidade, ela se dá nessa peso e medida, né? Ó, quando a gente falou em velocidade, nós estávamos falando em distância, né, medida, e hora, as grandezas matemáticas envolvidas. Ó, duas grandezas matemáticas, ó. Distância, né, quilômetros, hora, tempo. Quando nós estamos falando de densidade, o que está envolvido? A grandeza matemática, peso, gramas e medida, centímetros cúbicos ali nesse caso, né? Então, porque estamos falando de volume. Então, volume, lembra? Se é um cubo, é lado vezes lado vezes lado, né? O cubo, a gente fala de aresta, né? A gente já viu isso também, eu tenho certeza que vocês viram ano passado, alguma coisa sobre isso, né? Então, centímetros cúbicos, aí a gente multiplica, por isso que multiplicou ali a milha, 10 vezes 10 vezes 10, é um cubo. Então, aqui, ó, cada ladinho, né? Ó, 10, 10, 10, 10 de altura, 10 de comprimento, 10 de profundidade. E isso me dá o volume. E por isso que também, como nós multiplicamos 3 medidas, a resposta é centímetros cúbicos, né? E aí, a razão quer dizer que para cada 1 centímetro cúbico, eu vou ter 0,6 gramas de peso. É isso, né? Então, em 1 centímetro cúbico, 0,6 gramas neste caso, neste exemplo. Era só dividir, 600 dividir por 1000.
assim como aqui a gente dividiu, ó, a quilometragem por hora, né? Nós também ali estamos dividindo o peso pela medida, tá? Então, observar isso, essas grandezas matemáticas. E, daí a gente tem um exercício, depois vocês podem fazer ele. Temos densidade demográfica, só para a gente terminar. Isso. E aceleração. Eu vou falar rapidinho, porque a nossa aula já vai terminar. Então, na densidade demográfica, nós temos ali, de novo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cidade de Aracaju, capital de Sergipe, a população estimada. Então, densidade demográfica. Lembra que a primeira coisa que a gente viu hoje foi a escala, né? Depois a gente passou para a velocidade, agora a gente viu a densidade, peso e medida, e densidade demográfica está relacionado aos habitantes, né? Habitantes e quilometragem, né? Por quantos habitantes tem naquela região, naquele espaço. Então, nós poderíamos calcular a densidade demográfica de uma sala de aula. Quantos cabe, quantos pode ter, tá? Então, temos aqui essa fonte aqui do IBGE, de 2017, a capital de Sergipe, a população estimada era de 650.106 pessoas. A área de Aracaju é de 181.857 quilômetros quadrados. E a gente quer essa razão entre o número de habitantes e a área, né? A área de Aracaju. Então, o que nós vimos antes em centímetros cúbicos, porque era volume, agora nós estamos falando de área. Volume, área, né? O volume, peso. Aqui, número de pessoas e a área, tá bom? Isso está relacionado, essas duas grandezas. E aí nós dividimos, né, o número de pessoas pela área e a gente consegue encontrar aproximadamente 3.575 habitantes por quilômetro quadrado. Então, 1.000 metros quadrados, né? Então, temos 1 quilômetro quadrado, tem aproximadamente 3.575 pessoas. Então, isso significa que a cidade de Aracaju tinha, em média, aproximadamente 3.575 habitantes em cada quilômetro quadrado. E esta razão é denominada densidade demográfica. Então, veja bem, só densidade, nós estamos falando de peso-volume. Densidade demográfica, isso não está no volume, está na área, tá? Essa relação, número de pessoas e área, tá bom? Então, densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área de uma região. Essas palavrinhas mágicas, gente, aquilo que está escrito ali, sublinhadinho em verde, ó, que nem essa daqui, ó, né? Densidade demográfica. Isso vocês têm que deixar muito claro, tá? E por último, nós temos a aceleração. A aceleração, e aí você, quem já andou de carro com seus pais, né? Ou com alguém, já deve ter prestado atenção, né? Essa aceleração. Imagine um carro que está parado e começa a se movimentar, atingindo a velocidade de 100 km por hora depois de 10 segundos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e já está em 100 km por hora. Como a velocidade aumentou de 0 até 100? Esta variação de velocidade foi de 100 km por hora. E a razão entre a variação da velocidade e o tempo necessário para ocorrer essa variação é, então, 100 km por hora, né, sobre tempo de movimento, em movimento, saiu 0, não tinha aceleração nenhuma, ponto 0, tempo 0. Começou a contar o tempo, o carro começou a disparar, né? Então, ela é de 10 km hora por segundo. Porque estamos falando horas, quilômetros por hora, e tempo segundos, dividido por segundos. Então, a gente precisa fazer essa conversão novamente.
Vocês precisam observar isso lá na tabela, aqui, ó, tá? Eu estava lendo aqui, né? Deixei de colocar aqui, ó, o desenho aqui, ó, tá? 10, ó, dividindo 100, 10 quilômetros hora, segundos. Tempo em movimento é de segundos. Então, isso significa que a velocidade do carro aumentou em média 10 quilômetros por hora a cada segundo. Então, em 1 segundo, 10 quilômetros. 2 segundos já dava mais 10 quilômetros, né? Já passou para 20 e assim por diante. E isso a gente denomina de aceleração, porque à medida que o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando, né? Ó, aumenta o tempo, aumenta a velocidade, aumenta o tempo, aumenta a velocidade, né? Essa aceleração. E aí, considerando que durante todo o movimento a velocidade do carro teve o mesmo aumento de 10 km por hora em cada segundo, temos a seguinte tabela. Nela, a velocidade do carro está registrada de 1 em 1 segundo. O instante zero corresponde ao movimento em que o carro estava parado e começou a se movimentar. Então, ó, lembra que eu falei? Ó, instante zero, tempo zero, velocidade é zero. Não tinha ligado. Ligou, 1 segundo já estava em 10 quilômetros. 2, 20, 30, ó, até 10 segundos, 100 quilômetros. Tá? Velocidade de 100 quilômetros. Então, denomina-se o quê? Aceleração, a razão entre a variação da velocidade e o tempo necessário para correr essa variação. Ó. Então, esse tempo e essa velocidade. Nem sempre uma velocidade aumenta. Tem isso também, né? Claro, temos isso. Então, vamos pensar agora em um carro de Fórmula 1. Em determinado trecho de uma pista, são necessários 2,5 segundos para que o carro saia de 300 quilômetros e chegue a 60. Isso é normal também, porque as nossas estradas aqui em Santa Catarina, por exemplo, quem vai para o Alto Vale do Itajaí, é muita curva. Tanto indo aqui pelo litoral, quanto indo pela serra. Lá, quem está no oeste de Santa Catarina, a gente encontra estradas, né, que elas são altos, né, mais altos, mais nas baixadas, mas elas são mais retões, né, são mais retas. Tanto no oeste quanto ali para o Paraná. Mas aqui para o litoral é muita curva. E na curva, nós sabemos que a gente precisa reduzir a velocidade. Não precisa nem ir muito longe. Se vocês forem para as praias, aqui na Palhoça, sair daqui do centro para ir ali para as praias, vocês vão perceber que, além de subir o Morro dos Cavalos e descer, tem curva. E aí você está numa velocidade e na curva tem que reduzir bastante. Por isso que tem aquele monte de plaquinha, né? Reduza, reduza. Claro que você não segura o carro, você não consegue fazer a curva e você pode sofrer um acidente. E é isso aqui, ele está falando do carro de Fórmula 1. Então, 300 quilômetros, pensa, é muita coisa. E tem que baixar para 60. Então, nesse caso, a variação da velocidade foi 60 quilômetros menos 300, vai me dar menos 240 quilômetros por hora. O sinal de menos indica que a velocidade diminuiu. Com isso, a aceleração é negativa. Aqui, geralmente, nos referimos como a desaceleração. Não? Desacelerou. Então, a variação de menos 240 dividido para 2,5 vai me dar menos 96 quilômetros por hora por segundo. Então, ele teve que desacelerar em 1 segundo 96 quilômetros. Em 1 segundo, teve que reduzir 96 quilômetros. Diminuir. Tá certo? Compreenderam isso? Aceleração, desaceleração. Acontece sempre. Não precisa ir para carro de Fórmula 1. Aqui mesmo, vocês andando, vocês vão perceber. Se vocês vão para uma certa distância, a 80 km por hora, em outros vocês têm que desacelerar. Até, por sinal, porque nós temos inúmeras, né, lombadas eletrônicas que avisam que se você passar acima daquela velocidade, você vai ter multa. Né? Então, você está numa aceleração e precisa desacelerar. Ok? Dito isso, vocês têm atividade.
11, 12, deveres. 13, 14 e 15. Tá? Página 11 até 15, deveres. Compreenderam? Algum problema? Alguma pergunta?